E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Ontem nós tivemos muita queda no mercado, várias ações caindo, né, e muitas aí inclusive abaixo do preço teto. Então no vídeo de hoje a gente vai comentar algumas empresas aí que vocês têm me pedido para trazer aqui no canal e posteriormente alguns nomes aí que estão abaixo do preço teto. Vamos começar, por exemplo, aqui com a CSN Mineração, aqui atendendo a inscritos que pediu para eu comentar, não que esteja abaixo do preço teto, eu não invisto na empresa, mas vou trazer aqui uma breve análise atendendo a inscritos. Me fala, inclusive, se você prefere CSN Mineração ou a Vale, em qual das duas aí que você investe, mas vocês pediram aí para a gente falar de dividendos, falar um pouco do balanço também da CSN Mineração, o que esperar da empresa, né, o que ela está fazendo atualmente. Então olha só, os dividendos, né, até vieram ali antes do previsto. O histórico sinalizava para novembro e dezembro ali, né, para Datacom, para anúncio ali de proventos. Então, a gente não pode afirmar que vai vir mais proventos ainda esse ano, mas a gente pode concluir que no ano que vem nós teremos aí mais anúncios até o mês de abril. Não só pelo histórico, mas porque esse dividendo anunciado agora recentemente, ele foi até o fechamento de agosto, segundo ali o fato da empresa. Então tem aí pelo menos mais um trimestre à frente para ser apurado o lucro e posteriormente ela vai fazer um novo pagamento. Já em relação ao dividendo anunciado, né, recentemente foram aí mais de 50 centavos que ela anunciou, intercalando aí dividendos e JCP, ainda está sem data definida para pagamento, mas segundo a empresa fará o pagamento até o final do ano. Então em 2024, considerando aí os proventos pagos, foi um bom dividendo e foi um bom yield. A depender do preço aí que você está comprado, você pegou aí certamente mais de 10%. Agora olhando para o balanço, modelo de negócio da empresa, conforme vocês me pediram para trazer. Será que tem qualidade, assim como a Vale? Vamos lá, olhando aqui pelo lado negativo primeiro, ou o lado desafiador, né, porque faz parte do negócio da empresa, é a realização de preços. Preços e custos, na verdade. Esse é um desafio de toda empresa de commodity, no minério principalmente, e o principal custo aqui, né, custo barra risco, além de oscilações de preço, é também o frete marítimo, né, porque qualquer conflito ali na região do Oriente Médio pode resultar em desvios de rota ali dos navios, aumento de custo consequentemente. Esse é um ponto aí de atenção que sempre está no radar ali das mineradoras, não só da CSN Mineração, mas da Vale também. Mas em relação a preço especificamente, né, preço realizado do minério. Quanto mais alto ela realizar preço e menores custos incidirem ali no processo, melhor. Foi o que aconteceu no último trimestre, né? Os custos sob controle no comparativo anual aí caíram e o preço realizado ainda foi bom, né? Apesar de menor, bem menor inclusive do que o ano anterior, né? E no geral ali ainda impulsionou o EBITDA. Então aqui a gente vê que por mais que seja uma empresa exposta à volatilidade de preços, a margem operacional ela é alta, foi reportada em 48%, né? Então é uma margem muito boa ainda, inclusive está crescente. Então aqui tem alguns lados aqui da história, né, que a gente pode frisar, como por exemplo o preço do minério, né, não está bom, mas se a empresa vender mais, minimiza a volatilidade desses preços, é algo que a Vale está buscando fazer, né, produzir mais, vender mais, até mesmo para outros mercados, porque vendendo mais e os custos se mantendo, isso ameniza um pouco ali a questão do preço. A CSN Mineração, o balanço aqui mostra isso para nós. E tem o fator também dólar alto, que é bom para essas empresas porque melhora o resultado, pois ela recebe em dólar. Em contrapartida, né, boa parte ali dos seus custos é em real. Isso é positivo para a empresa. Então o modelo de negócio ele é bom, isso é um fato. Apesar da volatilidade, é um bom negócio, né? O mundo não vive sem minério. E pelo que eu vi aqui no RI da empresa, ela também comercializa um minério de ótima qualidade, chegando ali até 66% de teor de ferro. A CSN Mineração é a segunda maior exportadora de minério no Brasil e está entre as 5 mais competitivas no mundo. E aí nós chegamos aqui, ó, na posição de caixa, né, dentre os destaques aqui do balanço, né? Então olha só, a empresa tem uma posição de caixa robusta, né? São mais de 11 bilhões em disponibilidades, e aqui só para você entender rapidinho, é o caixa, né, que a empresa tem mais equivalentes de caixa, né, e forma as disponibilidades. Os equivalentes de caixa que a gente fala são, por exemplo, né, alguma aplicação, né, algum investimento ali de liquidez que a empresa tem e que se ela precisar resgatar de imediato, ela consegue fazer dinheiro rápido. Mas o caixa líquido mesmo, né, é de 2,7 bilhões. Então isso significa que ela tem alavancagem negativa, né? Ou seja, ela não
tem dívida líquida. E aqui no caixa líquido remete aos proventos que a gente comentou no início também. 2,7 bilhões de caixa líquido, né? Ela poderia pagar ali um baita dividendo. Poderia, né? A gente tem até que ver o próximo balanço, né? Como é que ficou depois do último dividendo anunciado, porque como a gente viu, os proventos ali que ela anunciou foram na ordem ali de 2 bilhões, mais de 2 bilhões distribuídos. Mas a questão nem é essa, né? É que ela está fazendo investimentos. Então, quando você olha para a CSN Mineração vislumbrando grandes proventos à frente, é preciso analisar aqui investimentos, porque ela está investindo, né? Assim como a Vale também está fazendo. Então, pelo que eu vi aqui, ó, ela tem um cronograma de investimentos, né? Segundo as informações que eu li, até 2027, na ordem de 15 bilhões, sendo que cerca de 8 bilhões é nessa planta aqui, ó, desse slide, né? Eles chamam aqui de P15, é uma planta de minério que eles estão se referindo, e é essa planta que vai produzir este minério aqui, ó, chamado aqui por eles de pellet feed. Não sei se é assim que se pronuncia, mas fato é que esse minério, né, é o que eu mencionei há pouco, que chega ali a 66% de teor de ferro, que é uma alta qualidade. E qual que é a ideia desse produto? É um minério que reduz o custo de produção das siderúrgicas, que são as clientes aí da empresa, e principalmente reduz emissão de carbono por essas siderúrgicas. Então é um minério que a tendência dele é ser muito mais demandado ali por grandes indústrias, por grandes economias, inclusive as economias poluidoras, né? Não só pelo custo menor de produção que elas vão ter com esse produto, mas pela menor emissão de gases. É semelhante, né, ao que eu comentei sobre a Vale num vídeo recente aí com os briquetes de minério, né? A ideia é a mesma, é desenvolver um produto de qualidade com alto valor agregado. É isso que a CSN Mineração está fazendo. E como eu disse, demanda altos investimentos. Tá? E as informações dão conta de que ela já tem comprador, inclusive, para esse minério de alta qualidade, né? O que justifica os investimentos. Pelo que eu li nas informações, o Japão, né, as siderúrgicas japonesas já firmaram acordo aí com a empresa para comprar esse minério, além do fato de que essa tecnologia que ela está investindo basicamente reaproveita o minério de baixa qualidade ou de baixo teor de ferro, o que gera esse produto aí de maior valor agregado que a gente comentou, como também aumenta a vida útil das minas. Pelo que eu li, vai aumentar ali a capacidade da mina que ela está desenvolvendo esse minério de alto teor de ferro em mais 25 anos, o que mais uma vez justifica ali os investimentos. Então é uma empresa perene nesse sentido, né? Tem o negócio garantido, tem os compradores já firmados. Na minha opinião, é uma empresa que tem sim a sua tese de dividendos, mas é um setor que demanda muito investimento, o que direciona também para um case de crescimento. Se a gente olhar aqui estimativas dos analistas agora, ó, o yield estimado nem é tão grande assim, né? Então o racional de negócio que eu trouxe aponta para um foco da empresa talvez em concluir primeiro os investimentos até ali por volta de 2027 e aí sim possa prevalecer ali a prioridade em dividendos, até porque os donos da empresa também querem dividendos, mas é difícil a gente falar aqui em dividendos, prever dividendo para a empresa, até mesmo fazer preço teto específico, porque ela não tem um payout cravado, né? É bem variável, inclusive, o payout aí que a empresa tem praticado. Vamos ver aqui o consenso dos analistas, né? A visão é de manter os papéis, sendo aí que já tem 4 recomendações de venda. Então, atendendo e respondendo aí quem pediu para eu trazer aqui uma breve análise da CSN Mineração e também a minha opinião, é bem evidente ali que é uma empresa muito sólida, como a gente viu pelo balanço, muito forte, tem dinheiro sobrando aí para fazer seus investimentos sem problema, está mirando outros mercados além da China, investindo em soluções tecnológicas e mais eficazes em minério para atender os mercados consumidores, mas independente disso, né, a gente tem que lembrar que é uma empresa refém de preço. Sempre foi, sempre será assim, como é também com a Vale, né? São reféns da commodity. E aí vem uma pergunta, né? Vale ou CSN Mineração? É uma questão que eu recebo bastante. Então, na minha opinião, acho que a CSN está mais cara hoje do que a Vale, olhando valuation, porém a Vale é sempre aquele negócio, né? É muito ruído atrapalhando, é o governo querendo dar pitaco, são os fatos em relação aos rompimentos de barragem, né? Que são questões graves aí que tem que ser resolvidas e acho que isso ainda vai se estender muito, são pontos aí que incomoda o investidor de Vale. Já a CSN Mineração, menos exposta a esses ruídos, porém ainda assim
ela é mais volátil, né, do que a Vale, pelo fato da cotação ser um valor bem mais baixo, pelo fato de ser recente em bolsa, pelo fato de ter uma siderúrgica também como controladora, né, não que seja ruim, mas o que acontece na CSN vai respingar aqui e vice-versa, né? Então é um fator a mais e ambas têm ali o sobe e desce do minério interferindo nas cotações. Mas eu, né, respondendo quem perguntou para não ficar em cima do muro, hoje eu ainda prefiro a Vale. Eu particularmente acredito em dividendos melhores da Vale, mas tudo é uma questão de preço. Mas em modelo de negócio, os dois negócios são muito fortes e a CSN ela não perde nada aí para a Vale, tá? Acho que se você investe com pouco dinheiro e está nessa dúvida em qual investir, e se você não está exposto em commodities aí na sua carteira, acho que você pode estudar aí sem problema nenhum a CSN Mineração, fundamentado no balanço sólido que a gente acabou de ver, que a gente acabou de atestar aqui, né? Isso é um fato. A empresa está muito forte. Me fala, inclusive, né, em qual das duas que você investe, qual delas você está estudando nesse momento. E dito isso, agora comentando rapidinho o que ficou abaixo do preço teto nessa queda que a gente observou ontem principalmente. Sobre essas duas aqui que eu acabei de trazer, eu não tenho preço teto ali para a CSN Mineração porque eu não acompanho a fundo a empresa, né? Nem nunca investi na CSN. O comentário que eu trouxe foi atendendo a inscritos. Já a Vale eu trago aqui no canal desde ali quando caiu abaixo dos R$70, né? Então desde esse preço para baixo eu já considerava barato. Então olhando valuation, dividendos, recompras e projetos, a Vale nesses preços é barato. Então, além dela, né, quem que está abaixo do preço teto? Ó, Banco do Brasil, considero abaixo do preço teto, R$27 é o preço teto ali para buscar 10% de yield na minha avaliação, pensando em 2025. Se não mudar nada no banco, né, se o payout continuar em 45% e o lucro apenas se manter, imaginando que não vai crescer em 2025, abaixo de R$27, grande chance de pegar 10% de yield no mínimo, e é uma empresa que tem muita especulação hoje em dia, né? Ora você vê a avaliação muito otimista, ora muito negativa, é o que eu até já comentei em outros vídeos, né? Vão tentar fazer você vender a todo custo, mas é você se apegar ao fundamento, não aos ruídos. Apesar que tem algumas avaliações também que são divulgadas ao mercado que são mais racionais, né? Como por exemplo essa última aqui, ó, onde o BTG fez a avaliação. Ó. Eles avaliaram o seguinte, ó, com a queda nos preços das commodities, os agricultores estão operando com margens mais apertadas e aguardando o momento ideal para vender suas colheitas, quitar dívidas e contrair novos empréstimos. E esse trecho aqui é verdade, né? Então, assim, eu já trabalhei em banco e é realmente assim, né? O agricultor ele toma um empréstimo às vezes para plantar, às vezes para colher, e aí depois de vender a produção que ele vai quitar as dívidas, né? Só que nesse espaço de tempo ou nesse impasse de preço, que é o que está acontecendo atualmente, né? Preço da commodity ali incerto, geralmente o produtor ele vende só o necessário ali para poder pagar a dívida e segura o produto para ir se financiando sozinho aos poucos, né? Vendendo aos poucos. E enquanto não tiver uma melhora de preço, ele não vai investir tomando mais dívida. É isso. Aí eles citam aqui também, ó, os eventos climáticos, né, que afetam porque atrasam os plantios, dificultam a tomada de mais empréstimos e isso pode resultar ali em empréstimos mais fracos e maior inadimplência. Porém, de todo modo, aqui na avaliação deles, ó, o trimestre deve vir com lucro na casa de 9,5 bilhões, com um ROI ali de 21%. Ou seja, né, tá dentro ali do que foi apresentado no segundo trimestre, né, caso essa projeção aqui do BTG se confirme. Então, às vezes, é muito alarde ali para pouca coisa, né? Claro que se vier muito abaixo disso, o mercado pode se assustar, mas até então ainda vejo como um case tranquilo, tá? Assim como a BB Seguridade também considero abaixo do preço teto, abaixo de R$34 já dá para olhar. Eu fiz vídeo recente ali comparando e analisando alguns pontos, junto com a Caixa de Seguridade inclusive, mas considero BB Seguridade mais barata hoje, embora a Caixa de Seguridade tenha um diferencial de longo prazo que eu comentei nesse vídeo aí, dá uma passada lá depois para você ver. E ainda em relação a preço, nós temos também a Auren Energia, é outra empresa aí que vocês me perguntam bastante. Eu acho que o desfecho ali com a AES, né, tá próximo, como eu comentei também recentemente. Eu acho que até lá, quanto mais a ação cair, eu acho que é até melhor, porque o mercado está com medo da dívida. E realmente, né, vai ser uma elétrica aí entre as mais alavancadas. Mas não será o fim para a empresa, né? Muito pelo contrário, é um recomeço, uma nova empresa. É claro que ela pode realizar movimentos que o mercado talvez não aprove, é uma questão, né? Por isso que eu sempre tenho comentado aqui, vamos esperar sair esse desenrolar aí com a AES Brasil, se resolver essa questão, para a gente começar a ver balanços consolidados, mas
O que pode acontecer e que o mercado pode não gostar? Ela pode emitir mais dívida, porém ela já vai ser uma empresa muito alavancada, ou ela pode até emitir mais ações ao mercado, é o que pode talvez não agradar. O fato é que se os juros não caírem, a dívida é problema e ela terá que contornar isso de alguma forma, né? E até lá, certamente sem dividendos, creio eu, tá? Não é ação para dividendos. Mas se de tudo aí desandar, né, não der certo, as coisas não forem caminhando bem, acho que de último caso ela pode até vender ativos. Enfim, não vou ficar aqui especulando, né, o que a empresa vai ou não fazer, mas é um case de paciência, né? Que a gente vai ver de fato aí a competência da gestão sob prova mesmo, né? E até lá, é o que eu falei, você vai ficar tentado aí a vender, vai ficar tentado a ficar de fora, porém eu acho que vale aí no mínimo o estudo, tá? Porque bolsa é isso, não existe cenário perfeito. A lógica, na verdade, de investir em bolsa é justamente o contrário, né? Pegar cenários ruins, mas obviamente, né, atenção, selecionando setores necessários para a economia. Então, todas essas aqui que eu falei hoje são necessários, né? E principalmente empresas com balanço sólido. Quase todas aqui são, né? Com exceção aí só da Auren Energia, né? Que está alavancada porque investiu. Esse é o detalhe. Então, merece ali pelo menos o benefício da dúvida, porque ela não queimou dinheiro ali à toa, né? Ela fez investimento. Então, por hoje, era isso, né? Atendendo ali aos inscritos, pedindo para a gente comentar CSN Mineração, e eu trouxe ali uma pincelada rápida em outros nomes, baratos, aproveitando essa queda que a gente viu ontem, abaixo do preço teto, na minha opinião, tá? Se você ficou até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.